Olá, aqui é a Keila e neste vídeo veremos como realizar a configuração da geolocalização do norte e também dos espaços de análise. No vídeo anterior, vou colocar um card depois, a gente viu como estar configurando a inserção do vínculo, também copiar, monitorar, porque e para que inclusive está realizando essa ferramenta. E agora que já preparamos a base, vamos estar dando uma continuação na preparação desse projeto NEP. Caso você ainda não tenha feito, eu peço para que clique no botão abaixo também para se inscrever. E você pode também estar curtindo, compartilhando e comentando nesse vídeo, caso esse seja um conteúdo de valor, e caso você deseje que semanalmente também eu coloque mais conteúdos como este para você. Então, se for relevante também, eu peço, não me custa nada, para que você também possa estar curtindo e compartilhando e comentando também. Vamos lá! Aqui estou com o projeto que a gente trabalhou no último vídeo, né, com relação à inserção de vínculo, também com relação à colocação dos níveis, o copiar, monitorar também e criação das vistas respectivas. Agora, dando sequência, aqui que a gente já preparou toda a base, eu sei que dá vontade de sair modelando, e se eu tivesse com pressa eu estaria modelando já também, mas tem informações, né, informações que a gente faz aqui dentro de um projeto BIM, né, de Build Information Modeling, modelagem de informações da construção, né, o IT Informação, a gente pode estar trabalhando aqui, tanto para a gente fazer a configuração da demanda correta, como também a gente aproveitar essas informações para fazer outros vários tipos de análise, né? Não só de ar-condicionado, como eu já havia comentado, como até mesmo análise de sustentabilidade, Green Building, LEED, Insight, dentre outros tipos de análise que a gente pode estar realizando e extraindo com base nessas informações aqui. Então, aqui a gente está fazendo, né, novamente essa configuração de informação para presetar principalmente para o ar-condicionado que a gente vai estar colocando na sequência. Mas você pode realizar esses outros tipos de análise, diversas outras também. E aqui então estou entrando no térreo. Estando aqui no térreo, então, agora, a gente vai partir da escala mais macro e depois a gente vai chegar na mais pontual. Partindo da escala mais macro, aqui na aba de gerenciar, eu posso gerenciar informações de localização do projeto. Então, primeira coisa, a localização. Só por curiosidade, essa diquinha da ferramenta que toca da localização, se você usar o template default que vem instalado com o Revit, que é aquele default métrico que vem junto com o Revit, e não geolocalizar, vem nesse endereço onde fica a sede da Autodesk em Boston, nos Estados Unidos. Não só Revit, por exemplo, AutoCAD e outros softwares da Autodesk também. Então aqui eu vou estar localizando, né? Não vai ser em Boston, nos Estados Unidos, vai ser em outro lugar. Eu poderia estar procurando aqui uma outra cidade, né, que eu tenha gostado, né, de ir passear, visitar. Aqui está Brasília, Brasil, a capital do Brasil. E vou comentar aqui, mesmo que eu pesquisasse algum outro lugar, por exemplo, São Paulo, né? Vou pesquisar aqui São Paulo. E eu vou comentar que, na verdade, não tem impacto eu estar aqui no centro, ou até mesmo saindo da região metropolitana de São Paulo. Parece o Google Maps, mas na verdade é o Bing da Microsoft. E só de a gente pegar uma localidade em latitude e longitude no globo terrestre, ou seja, você está a nível de globo terrestre, pegar esse alfinetinho e mudar, sei lá, para o extremo leste ou extremo oeste aqui dessa região metropolitana, mudaria quase nada de latitude e longitude no globo terrestre. Só de eu pegar então aqui mais ou menos nessa localidade já estaria bom. Inclusive, né, se fosse pegar da cidade mais próxima, já estaria então mais do que suficiente. Se eu não tiver acesso à internet, eu posso estar pegando inclusive de lista de cidades padrão, lista offline, em que eu posso estar selecionando inclusive a cidade que eu precisar, que eu desejar, e dessa forma, aqui não vai ser com o Bing da Microsoft, mas mesmo que eu não tivesse acesso à internet, daria para estar fazendo. Aqui no tempo, ele acaba pegando, por exemplo, para São Paulo, aqui do aeroporto, né, em Congonhas, isso para pegar a temperatura dessa localidade. Se eu desbloquear a caixinha, eu posso estar digitando um valor determinado para algum desses campos, né? Para a temperatura mais alta e, por exemplo, para a temperatura mais baixa.
Existe uma norma, uma NBR, da parte de climatização, que para facilitar acaba trazendo as temperaturas das principais cidades e capitais brasileiras na norma. E se você desbloquear, né, porque aqui bloqueado não dá para digitar, mas se você desbloquear essa caixinha, desmarcar, dá para digitar. Por exemplo, se em São Paulo Congonhas, em janeiro, no máximo faz, por exemplo, 35 graus. Daí eu poderia pegar e digitar de acordo com a norma, já que aqui ele acaba pegando do Bing da própria Microsoft. Aqui eu vou bloquear para usar pelo próprio valor presetado, né, da Bing, né, um valor que provavelmente talvez seja mais atualizado do que a norma da década de 90, e eu vou dar OK. A gente geolocalizou já, né, se eu pegar e voltar aqui a ver a localização, o Revit já fez isso para todo o meu projeto. A próxima informação seria o norte do projeto, seria aqui também na aba gerenciar, a gente tem aqui no outro botão que parece um planetinha, aqui a gente tem a posição de rotacionar o norte verdadeiro. A posição do norte verdadeiro, vou comentar que o Revit ele só te deixa modificar aquilo que você vê. Aquilo que você não vê, não dá para editar, norte também. Eu tô comentando porque, se você tomar um aviso, é porque nessa vista que você está, a orientação não está mostrando o norte verdadeiro. Então, se eu tomar este aviso, né, vou causar aqui o aviso que eu não quero que aconteça com você. Quando eu não vejo o norte verdadeiro e eu peço para rotacionar o norte verdadeiro, Revit me diz que a vista precisa estar orientada para o norte verdadeiro, só funciona somente em vistas de planta. Daí, então, por exemplo, na vista 3D não funcionaria também. E daí ele me dá a dica, modifique as propriedades da vista, ou pegue e utilize uma outra vista. Aqui, senão, não vai dar para rotacionar o norte, né? Não dá para editar aquilo que a gente não vê. Então, se você tomar esse aviso, vou pedir para então aqui na gerenciar, você vai fazer isso já já, tão logo depois você aqui em propriedades, depois dos dois botões editar de propriedades dessa vista, em orientação, você mandar aqui a orientação para o norte verdadeiro, que dessa forma funcionaria. Então, orientação, norte verdadeiro, agora sim eu posso estar rotacionando o norte verdadeiro. Quando eu peço para rotacionar o norte verdadeiro, aqui eu ganho um reloginho que fica me seguindo o meu cursor. Daí eu vou comentar que o norte, né, do Revit, a princípio, ele aponta para 90 graus para cima, né, no prumo. Daí, dessa forma, aqui a gente vai fazer um norte de exercício, onde primeiro eu vou clicar no prumo, depois vou apontar para que lado eu desejo que esteja apontando o norte, vou digitar o valor e vou dar Enter. Vou comentar uma coisa aqui, que tem um outro lugar sem ser o Revit que também aponta o norte para cima, Google Maps, né? Se você não ficar brincando de colocar o bonequinho e girar para lá para cá no Google Maps, também ele vai estar apontando o norte para cima. Então, a primeira coisa, o norte do topógrafo do levantamento de agrimensura, ele prevalece. Agora, se de repente você ainda não tiver isso, dá para estar usando, por exemplo, o norte do Google Maps. Aqui eu vou fazer um exemplo bobo. Eu ainda estou aqui com o navegador de internet aberto, vou entrar aqui em maps.google.com. Aqui no maps.google.com, né, Google Maps, eu pesquisei pela Catedral da Sé, o Marco Zero de São Paulo aqui, só para eu ter o endereço, né, para eu printar. Daí eu vou supor que eu gostaria de estar usando essa rua aqui da Praça João Mendes, por exemplo, como sendo o norte do meu projeto. Daí, então, para eu pegar e coincidir com o arruamento do meu lote, né? Eu vou fingir que eu estou utilizando aqui esse endereço da Catedral da Sé. Eu vou estar printando, então, esse endereço, né? Vou pegar aqui uma captura de tela, né? A captura do próprio Windows, e vou estar capturando esse endereço aqui. É só para a gente usar como exemplo aqui. Daí eu vou salvar, daí salvei, estou fechando. E aqui dentro do Revit, até vou dar um ESC só para mostrar que eu tenho esse arruamento aqui, que eu vou coincidir com o arruamento do Google Maps, né? Primeiro eu vou inserir uma imagem aqui de captura mesmo, vou abrir esse PNG que eu salvei, daí tô com a imagem não visível, eu cliquei para trazer a imagem, cliquei para inserir, e ele me falou que nenhuma das imagens estão visíveis aqui nessa vista. Desconfio então, RH, né, o comando da lampadinha, desconfio que está escondido, né, eu vou clicar então nessa imagem, e com essa imagem selecionada eu vou desocultar a categoria, né, VU de Down Hide em vários elementos dessa categoria, e vou sair aqui com o RH de Review Hidden, né, daí eu saí do modo da lampadinha, e aqui essa imagem,
eu vou estar trazendo ela, por exemplo, para coincidir. Eu vou pegar essa quina aqui para mover para coincidir. Vamos supor que era bem aqui o endereço do meu lote. Na verdade é da Catedral Metropolitana de São Paulo. Estou clicando então nesse ponto, cliquei para mover daqui até aqui. Daí movi. Daí vamos supor que aqui eu queria coincidir essa esquina. Então agora vou rotacionar, vou levar o local do centro da rotação bem aqui para coincidir e vou rotacionar essa imagem daqui da onde ela tá para aqui para onde ela vai ficar. Daí beleza, né? Vamos supor que era mais ou menos aqui onde eu queria que coincidisse esse lote com relação ao meu lote. Não preciso nem sequer colocar a imagem na escala. É só para eu saber para que lado que eu girei a imagem. Porque o norte, a princípio, do Google Maps também aponta para cima. E o segundo clique eu vou clicar para que lado, né? Eu rotacionei aqui essa imagem. Então, por exemplo, né, eu sei que aqui eu coincidi este arruamento aqui, né? Essa aqui é uma outra rua frontal, é um lote de esquina em que eu coincidi aqui a situação, por exemplo, de onde ele estaria localizado. Primeiro clique, vou clicar no prumo. Segundo clique, para que lado que eu tombei a imagem. Então, eu vou estar rotacionando para esse lado. Agora sim, né, eu estou nessa vista, depois eu vou deletar essa imagem, inclusive, mas aqui eu vou na aba gerenciar e vou rotacionar o norte verdadeiro. Vou trazer aqui para referência, né? Por exemplo, aqui do Google Maps. Cliquei, segurei e arrastei esse nozinho. E vou clicar primeiro aqui no prumo, no 90 graus. E o segundo clique para esse lado onde eu girei essa imagem. Então, eu girei para esse grau, para esse lado. Então, segundo clique, vou girar para cá. E repara que ele tombou. Agora, essa imagem do Google Maps eu posso até mesmo deletar, né? Não preciso mais dela. E aqui eu já girei o meu projeto para coincidir ali para onde eu girei o norte. Aí vamos lá, eu posso voltar aqui para norte do projeto, que é mais fácil de projetar. E eu posso pedir aqui norte verdadeiro, que ele gira, né, para aquele determinado lado que eu fiz o movimento, né, de virar o norte. Daí o norte aqui da modelagem eu tombei esses 68 graus e quebradinhas para esse lado aí. E eu posso voltar para o norte do projeto, que fica mais fácil de eu projetar. Vou dar uma outra dica, às vezes pode acontecer de você começar a estar mexendo num projeto que não foi você quem fez, né? Foi uma outra pessoa. Então, nesse caso, como é que a gente sabe se mexeu no norte ou não? Se fez a geolocalização ou não? Então, uma das indicativas seria quando você entra aqui no modo da lampadinha, procura onde está o zero do projeto, né? Que seria esse zerinho aqui, essa bolinha, né? Com o xizinho. Que aqui, repara que o norte e o leste-oeste já foi mexido e o norte verdadeiro também foi aqui girado, de tal forma que, por exemplo, aqui a georreferência, né, o triângulo ali de pesquisa, ele também já está movido ali um pouquinho mais para fora, né? Inclusive a gente vê aqui ele giradinho. Agora, se eu pegar aí, vou agora parar de ver desse modo, outro jeito que eu vejo muito rapidamente e é muito visual, seria entrar aqui na vista 3D. Daí eu tô aqui na vista 3D, outro jeito de fazer, eu vou deixar aqui mais para o topo, né, alinhamento, girei aqui quase pelo topo. Repara que o cubinho, ele é uma representação simplificada da sua edificação, onde eu tenho aqui a minha edificação bem aqui localizada, e eu tenho o cubinho. Repara que norte de modelagem e norte do cubinho, eles se coincidem. Agora, se eu girei o norte verdadeiro, repara que essa bússola, o norte de verdade, norte geográfico, ele pegou e descasou com o norte, né, de referência aqui de norte da modelagem do projeto, né, são dois. É que a fachada norte, né, fachada sul, fachada leste, fachada oeste, seria norte, sul, leste, oeste de modelagem, né, do cubinho, né, o cubinho que é uma representação simplificada da edificação, que é diferente do da bússola. Então, ao girar no 3D, ver mais ou menos quase pelo topo, a gente também consegue saber se alguém mexeu no norte do projeto. Daí, beleza. Agora, eu vou estar colocando espaços de análises que esses espaços são diferentes do ambiente da arquitetura. Aqui na aba analisar, agora que a gente já apontou o norte, já geolocalizou, indo para a parte mais pontual do projeto, eu vou comentar que aqui na aba analisar a gente tem o espaço, que é espaço de análise. Ele é semelhante ao ambiente da arquitetura, inclusive o vídeo é praticamente igualzinho a diquinha de vídeo de ferramenta de ambiente, só que o resultado é diferente. O ambiente de arquitetura, né, só fazendo rápido tira-teima, ele tem um vídeo que é igualzinho, só que ele serve para fazer ambiente de arquitetura.
para atender a um determinado programa de necessidades, né? Por exemplo, ali o escopo do projeto estava demandando 2 banheiros ali de, por exemplo, pelo menos 5 unidades de cubículo ali de banheiro, que totalizasse, por exemplo, 10 metros quadrados no total para um pavimento tipo. Daí, esse tipo de situação seria o escopo do Programa de Necessidades de Arquitetura, que é diferente de a gente entrar aqui na aba Analisar, e na aba Analisar a gente fazer um espaço de análise, que seria o espaço que vai ser utilizado por determinada quantidade de pessoas por um período prolongado de tempo, realizando uma determinada atividade que vai dar uma determinado ganho de carga térmica e também vai gastar energia elétrica num determinado período prolongado de tempo. Então isso aqui serve para fazer análise, que é diferente ali da arquitetura. Inclusive, o espaço de análise, ele opera com base no ambiente de arquitetura. Eu vou pedir aqui o espaço e eu vou passear o cursor aqui, ver se está enclausurando o ambiente. Se está, aqui em cima eu vou colocar espaços automaticamente, de uma tacada só. Daí o Revit me avisa que ele criou tantos espaços automaticamente. Vou fechar. Aqui depois eu vou estar configurando o nome, né, que eu tenho essa ferramenta de nomeação de espaço que ele me permite estar autonomeando todos os espaços de análise, seus nomes e números de acordo com o ambiente da arquitetura. E dá para fazer isso em todos os níveis, né, todos os pavimentos. Ao dar OK, inclusive, né, eu vou dar OK aqui. Ele me falou que tem alguns números duplicados porque tem esses espaços aqui externos que não existem no original de arquitetura e que, inclusive, eles não foram autonomeados. Então, esses externos, se eu não precisar, eu vou deletar. Daí o Revit vai me avisar que esse espaço ele foi excluído de todas as vistas do modelo, mas ainda permanece neste projeto. Depois a gente consegue controlar isso em uma tabela, né? Por enquanto eu vou dar X, vou fechar. Aqui eu vou deletar também, vou fechar esse aviso. Aqui eu vou deletar esse espaço, o xão, né? Não identificador, o espaço mesmo, né? Tô pegando espaço, não é esse identificador de espaço, né? O xão, né? O espaço mesmo. Daí eu tô deletando ele. Depois em tabela, né? Terminar de eliminar ele. E aqui também, né? Eu vou excluir ele, né? Peguei e deletei. Daí fechei. Aqui então, na verdade, é shaft, né? Aqui eu vou nomear que é shaft. Depois a gente marca que ele não vai ter uso nem ocupação. Vou copiar essa palavra shaft, aqui também é shaft, na verdade, e aqui, na verdade, também é shaft. Se eu quiser mexer na escala aqui embaixo, eu posso, né? Por exemplo, se eu quisesse um para 50, acho que fica mais fácil, né, de ler aqui os textos. E eu vou entrar também aqui no pleno. O pleno eu comentei que era para colocar aquela espécie de espaço perdido que fica entre o forro de gesso e a laje de forro. Antes de eu colocar o pleno, primeiro ver, né, se você está vendo esse espacinho entre o forro de gesso e a laje de forrar acima desse ambiente. Então, esse entre forros, esse pleno, eu vou comentar que aqui eu não estou vendo não, eu estou vendo a planta do pavimento tipo. A planta que se repete, inclusive, em outros andares. Deixa eu ver aqui qual que é a altura. 5 centímetros eu já estou vendo aqui em cima da laje, né? Então, aqui eu vou deixar 2 centímetros acima do corte. Aqui, então, eu preciso estar realizando a faixa da vista, né? Faixa da vista, botão editar. Vou testar aqui com 2 centímetros no plano de corte. Vou dar OK. Que acho que aqui agora eu tô vendo, né? Tô vendo aqui em cima do forro, só que abaixo da laje que tá acima desse andar. Eu, aqui na aba analisar, vou pedir espaço. Passeando o cursor, eu vejo que ele já tá encontrando algumas delimitações de espaço, inclusive espaços do andar de baixo, né, por exemplo, da varanda, ali da área técnica, da escada. Eu vou colocar, então, automaticamente os espaços aqui. Daí o Revit me fala que criou todos esses espaços onde já tem, o Revit não cria de novo. Aqui, por consequência, eu já sei que nos outros andares de pleno, eu encontrei aqui a altura 2 centímetros acima da onde eu estou cortando, já deu certo. Então, a mesma coisa eu vou fazer nesse pleno do pavimento 1, né, com relação à faixa da vista, botão editar, né, vou colocar aqui 2 centímetros, ok? Já vou colocar todos os espaços aqui, né, colocar todos automaticamente, joia. E aqui no pavimento 2 também, né, eu vou editar a faixa da vista, vou aqui deixar com 2 centímetros aqui na altura do pleno, né, no plano de corte desse nível pleno, ok? E vou pedir aqui espaço, vou colocar todos automaticamente, colocou. Agora, eu vou voltar aqui, então, pavimento térreo, já coloquei espaço, né? Vou colocar aqui no pavimento 1 mais espaços, daí ele já encontra aqui essa delimitação. Aqui, para ele não crescer demais, eu vou deixar até o pavimento 2,
até o zerinho do pavimento 2, que é o nível acima do pavimento que eu estou tentando colocar espaço. Eu já vou criar os espaços automaticamente. Daí ele já fala aqui que 22 espaços automaticamente criados. Daí ele falou que tem alguns lugares que os espaços, os volumes deles se sobrepõem. Daí ele comentou que eu poderia ajustar o limite superior e o deslocamento do limite do espaço. Ao expandir aqui o aviso, eu posso estar selecionando um desses espaços e inclusive pedir para exibir ou até mesmo excluir o marcado. Eu vou pegar e vou exibir primeiro, né, para entender qual que é a situação. Daí o Revit me abre uma outra vista aqui, que é esse aqui do pavimento 1. Eu poderia exibir, que é esse, né, com relação a esse daqui que eu posso exibir também, né, que esse daqui ele tá aqui no pavimento 2. Então eu poderia pegar um deles e tá excluindo, né, só para não ficar dois espaços no mesmo lugar. E depois em tabela a gente pode estar ajustando. Inclusive, como é um chave que ele começa lá de baixo e vai até lá em cima, no último pavimento de cobertura, então depois a gente pode ajustar em corte a altura dele, mas por enquanto está excluindo esses espaços que eles estão se encavalando. Daí mais adiante em tabela a gente controla a questão dos espaços também, né, checa eles com relação àqueles que realmente eu vou eliminar do projeto depois. Então eu vou excluir marcado, esses daí. Ele me avisa que o espaço ele foi excluído de todas as vistas do modelo, mas ainda permanece neste projeto. Sim, a gente deleta, mas ele fica numa espécie de banco de espaços não colocados, à espera de que depois a gente insira ele em algum outro lugar do projeto. Aqui, por enquanto, eu vou fechar esse aviso, depois a gente aprende a controlar por tabela, depois eu volto a renomear, mas vou entrar já no pavimento 2, e também aqui mesma coisa, eu vou estar colocando os espaços automaticamente. Eu vou aqui na aba analisar, colocar mais espaço, daí eu vou aqui colocar espaço que ele vai crescer até o zerinho da cobertura. Estou passando o cursor, ele está enclausurando, vou colocar todos eles automaticamente. Ele falou novamente, né, dos espaços que se sobrepõem, então eu vou estar aqui marcando, né, para deletar um deles, né, os dois ali que se coincidem, né, vou deletar um deles, e depois em tabela a gente controla, né, vou excluir esses marcados, vou fechar, daí beleza. Agora a cobertura também, né, os plenos eu já tinha colocado ali os espaços, agora na cobertura também vou colocar espaço. Vou colocar da cobertura aqui automaticamente, ele já colocou automaticamente aqui. E dessa forma, agora também eu posso estar controlando para renomear todos os espaços em todo o meu projeto, não somente do térreo. Né? Da última vez fiz só do térreo, agora eu vou fazer em todos os pavimentos, nomes e números, e todos os níveis, né? Ele vai pegar todos os nomes e números dos ambientes da arquitetura linkada e vai passar a transferir aqui para os meus espaços de análise. E ele vai fazer isso, o Revit vai fazer isso em todos os níveis, aplicando nesses 101 espaços. Eu vou dar OK. Ele comentou que tem alguns lugares que tem numeração duplicada, provavelmente tem sim. Tem alguns espaços aqui que eu não sei se eu vou manter não, porque esse aqui da calha é desnecessário, né? Então vou deletar. Aqui da calha também estou deletando. Aqui também estou deletando e aqui também estou deletando esse espacinho aqui da calha. Daí fechei. Na sequência eu estou pedindo uma nova tabela de espaço só para a gente controlar com relação aos nomes e números também dos ambientes, esses alertas, né? E também os espaços que a gente deletou e permanece no projeto. É só dar botão direito no tabelas quantidades, pedir uma nova tabela de espaços, né? Eu vou pedir aqui de espaços. Se algum dia ela não tiver visível, aqui na lista de filtros, vê se tem alguma categoria map marcada, né? Se estiver, a gente consegue ver o espaço aqui, né? Que eu estou, inclusive, mostrando todas as categorias que tem espaço de fase construção, né? Vou dar OK. E aqui eu vou estar compondo a tabela dos níveis de colocação, então vou pedir nível, vou trazer o nome e também o número aqui do espaço, e vou comparar ele com principalmente o nome e o número do ambiente de arquitetura. Vou classificar, agrupar por nível, vou blocar por nível com cabeçalho e rodapé, e depois pelo nome, né, do espaço eu vou estar catalogando eles. Vou dar OK, né, só para comparar o nome e o número, né, dos espaços que eu estou utilizando. Já começa aqui todos aqueles lá que ele falou que foi deletado, mas permanece no projeto. Todos esses, né, do primeiro até o último que houver aqui, eu vou na parte de linhas, vou aqui excluir. Vou excluir todos esses 18, OK? E na sequência,
né? Vou checar, verificar esses outros espaços se eles estão certinhos, né? Repara que a ferramenta nomeação de espaço antigamente era um plugin, inclusive o antigo Space Name Utility, antigo SNU, que de tanto que o pessoal baixou já está embutido dentro do Revit, essa ferramenta já nomeou automaticamente para mim, né? Por exemplo, o shaft no modelo de arquitetura, ele estava como se fosse um texto, né? Não estava nem como ambiente. Por isso que na arquitetura, por exemplo, não tem. E aqui foi dado esses números, né, para ele, inclusive. Aqui a gente tem esses plenos que é bom checar, né? A gente vai checar com relação aqui ao pleno, fechar excesso de vista e vou aqui na tabela de espaço. Então, eu estou aqui com a tabela de espaço, eu vou checar esses plenos, eu acho que todos eles são pleno. Como eu não tenho certeza, eu vou entrar aqui na planta de piso do pleno do térreo. Agora, eu vou dar WT, né, vistas lado a lado, dividir a tela. E vou ver se selecionando todos esses espaços aqui na área de trabalho, eu seleciono todos esses plenos, né, desse pavimento. Então, como todos eles são, eu já vou marcar que vocês são pleno, né, por exemplo. Né, vou pegar, inclusive, e vou parar de itemizar aqui. Né, vou aqui no editar da tabela e vou tirar o itemizar cada instância, né, vou dar OK, que todos esses espaços aqui é pleno. Né, então, vou renomear todos vocês são pleno. É OK. O pleno é o espacinho entre o forro e a laje em cima dela. Agora, na sequência, eu vou fechar, né, aqui o térreo. Eu vou abrir aqui com o pleno do pavimento 1, já vou checar ele também. Né, vou aqui então dar WT de novo, né, vistas lado a lado. Vou ver se todos esses espaços aqui são pleno também. Eu dei uma verificada aqui do pavimento 1 também, né, todos esses aqui é pleno. Já vou aqui marcar, vocês todos aqui também são pleno. Né, digitei pleno, ok? Pleno do pavimento 2. E terminar de checar se todos os plenos são pleno. Daí são a mesma coisa, estou digitando aqui que é pleno. Vou parar de dividir aqui a tela. Vou fechar essas vistas que eu não quero mais. E aqui eu terminei de renomear, todos os plenos estão certinhos. E aqui então, todos os... Eu vou até checar aqui do térreo, né? Aqui a planta do térreo, se está certinho também. Eu posso verificar aqui, então todos eles estão aqui com as vistas certinhas, né? Se área técnica, banheiro, eu posso checar, né, a cozinha, se eles estão ali no lugar que eu desejo, né, que estejam, né? Parece-me que está certinho. E eu posso fazer a mesma coisa, checar também, né, aqui do pavimento 1, né, agora que eu já verifiquei todos os plenos de uma tacada só, eu posso ver do pavimento 1 se cada um desses espaços, né, entraram no lugar correto. Né, eu peguei e parei de itemizar, então já checo, né, todos aqueles lá de mesmo nome, né, agrupados, né, estão ali corretamente colocados. Pavimento 2, mesma coisa. Eu posso pegar, abriu aqui sem querer, eu posso colocar aqui para cá, né, arrastar essa binha para cá, ok? Eu posso checar, né, também se os espaços entraram aqui no local que me parece correto. E mesma coisa ali com a cobertura, né, eu posso aqui também pedir a cobertura e aqui checar, né, da cobertura se o acesso, né, por exemplo, o barrilete, né, tá ali também a cobertura. Se eu pegar e mexer aqui para ver o telhado cortado, dá para ver a cobertura. Se nada selecionado nessa vista, vou editar a faixa da vista aqui e vou baixar, por exemplo, para meio metro o plano de corte, aplicar. Daí, ok. Vendo aqui o telhado cortado, aqui fica a cobertura, né, aqui dentro do telhado. Então, se eu quiser ver o telhado cortado só para ver aqui esse espaço, se eu pegar e mandar identificar, né, ou seja, aqui na aba analisar, pedir aqui o identificador de espaço, né, eu vejo que aqui tem a cobertura e aqui também tem a cobertura. É claro, né, se eu fosse fazer aqui a estrutura desse telhado, a arquitetura desse telhado, provavelmente eu não gostaria de ver o telhado cortado. Mas aqui é interessante para saber, né, lembrar que aqui eu tenho essa cobertura que eu posso inclusive marcar ela como pleno também. No próximo vídeo a gente vai estar fazendo a configuração do uso e ocupação desses espaços, né? Quantas pessoas estão fazendo qual atividade. Use a tabela para fazer um pente fino e eu vou dar a dica também, entra no corte e faz o último ajuste com relação a, por exemplo, se o espaço, a alturinha dela tá correto. Então, por exemplo, né, se eu entrar aqui do pavimento 2 para posicionar esse corte aqui onde eu tenho o shaft atrás do lavabo, eu vou pegar essa linha de corte e trazer aqui para esse shaft atrás do lavabo, que nesse projeto pega esse shaft aqui da área comum também.
E agora eu entrar nesse corte, eu vou pedir para fazer um último pente fino aqui nessa vista, né? Vou até fechar aqui a tabelinha de espaço para ver deslocamento, né? Uma coisa seria a gente limpar os espaços que realmente foram excluídos do projeto e você não vai utilizar eles jamais em nenhum outro lugar do projeto. Renomear, né, os plenos, né? Por exemplo, a gente fez de uma tacada só. E aqui eu vou comentar que a gente poderia pegar e usar uma ferramenta, né, que ele identifica todos automaticamente, né? Que seria aqui na anotar, identificar todos. Eu posso identificar todos, no meu caso aqui eu queria identificar todos os espaços, então todos os objetos na vista atual de identificadores de espaço, daí eu vou dar OK, que dessa forma todos esses espaços serão automaticamente identificados. Daí eu vou comentar que repara se o shaft ele tá, por exemplo, num lugar que faz sentido, porque aqui eu acho que eu vou deletar esse pleno aqui, né, o pleno, e daí eu vou puxar o shaft até aqui em cima. Então vamos lá, desse shaft que está aqui, né, vou dar tab, 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 peguei, eu posso selecionar o shaft, esse shaft, né, selecionei ele agora, e com esse espaço shaft selecionado, eu posso levar ele até, por exemplo, a cobertura, daí zerinho de cobertura, que daí ele já faz isso daqui, né, podia puxar setinha se você preferir também, mas vê se cada um desses espaços, eles estão ali enclausurados no local correto, né, aqui também, né, daqui ele já, os banheiros, né, tá certinho. Daí é o mesmo shaft que começa aqui embaixo, né, que ele vai até lá em cima, até também a cobertura, né, zerinho de cobertura. E eu desconfio que vai acontecer coisa semelhante com o elevador também, né? Então, se você tem elevador, tem shaft, eu vou pedir para ver num corte como é que eles estão ficando. E deletando, o Revit vai te falar que ainda permanece no projeto esse espaço, né? Então, aqui eu vou... Opa, fecha. Eu vou deletar só, tá faltando esse daqui, deletei, fechei. E esse shaft, mesma coisa, com ele selecionado, vou levar até a cobertura, no meu caso aqui, até o zerinho da cobertura. Daí beleza. Que dessa forma ele vai até lá em cima. Vou voltar aqui para a tabela de espaço. Esses que a gente vai deletando, por fim, você pode selecionar aqui no lado do nível não colocado e excluir essa linha. Dele excluir permanentemente esses espaços do projeto. Só que lembrar que na planta, eu acabei fazendo aqui só no primeiro lugarzinho, né? Se eu pegasse e empurrasse adiante, onde eu sei que tem outro vazio, que ele atravessa diversos pavimentos, né? Por exemplo, aqui o elevador, aqui também seria bom de eu pegar e controlar, né? Daí, como eu tinha identificado os espaços, ele falou que no corte, o identificador está fora do espaço, eu posso até mover para o espaço, mas aqui também, né? Eu pegaria e entraria aqui dentro, aqui dentro então, que aqui é outro lugar que também tem, né, o espacinho do elevador. Os lugares, né, que aqui no corte ficou sem identificador novamente na aba anotar, eu posso identificar todos os objetos da vista atual, todos os identificadores de espaço, ok. Daí colocou todos aqui, e eu checo aqui nessa vista também, né, será que aqui a gente tem o pleno no lugar certo, né, por exemplo. Daí o pleno tá no lugar certo, né, o pleno aqui tá no lugar certo. Daí aqui o elevador tá no lugar certo, daí eu vejo que o elevador não, né? Então aqui eu posso pegar esse pleno e deletar. Daí eu vou deletar aqui também, né? Eu vou pegar e vou deletar. Daí ok. Daí eu vou fechar aqui. Aqui o elevador. Eu vou também... Opa, o xizinho do elevador. Né? Eu tô selecionando ele. E também vou levar até a cobertura. Só que aqui... Ok... Ele foi demais, né? Aqui não é até aqui, na verdade é só até aqui, né? Até onde a gente vai aqui, até a casa de máquinas. Então aqui seria até, nesse projeto, acho que ponto 45 da cobertura. Que daí ele já ficaria aqui certinho com relação a este projeto. Agora, a mesma coisa que a escada. Que a escada agora, eu vou estar selecionando o espacinho dela. E eu poderia levar até lá em cima e deletar esses plenos aí. Vamos lá, ela poderia chegar até aqui o zerinho de cobertura. Vou levar até a cobertura, zerinho da cobertura. E já vou deletar esses espaços plenos que se sobrepõem, né? Você deletei, ok? E esse pleno também, tab, tab, cliquei, deletei e beleza. E aqui então eu vou verificar, né, na tabela com relação a esses, né? Vou voltar aqui para a tabela. Esses todos não colocados, eu já estou com eles selecionado, vou excluir, né? Selecionei eles
e vou excluir. E eu verifico, né, se tá tudo certinho aqui. Inclusive, se quiser voltar a itemizar para conferir um por um cada item, voltei para editar a tabela. E aqui perto do botão aqui eu posso voltar a itemizar cada um desses elementos, né? Ver cada um por um, cada um em uma linha. Daí eu verifico, né, se tá certinho tudo isso. E se tá beleza, né, eu vou pedir para que salve, que para esse vídeo não ficar muito longo, a gente continua no próximo vídeo, daí configurando a demanda, né, quantas pessoas fazendo qual atividade nesse determinado espaço. Caso você ainda não tenha feito, eu peço para que clique nos botões abaixo para curtir e para compartilhar esse vídeo também para alguém que se beneficiaria tanto quanto você de um conteúdo como esse, e você pode estar comentando também nos campos abaixo, né, desse vídeo, para que dessa forma eu tenha uma indicativa de que eu devo estar trazendo semanalmente pelo menos um conteúdo como este, né, deste vídeo, para você também. E nos vemos na próxima então.